Oi, gente! Meu nome é Emily Chagas E o meu é Lorena Souza. e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em 1922, a União Soviética ou União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, surgiu. Então, pessoal, a União Soviética, ela surge como um resultado direto do processo revolucionário russo, ou seja, aquele momento em que a gente tem a transição onde existia um modelo czarista para um modelo republicano, no ano de 1917. Nesse contexto, Vladimir Lenin, líder bolchevique, derruba o recém-instalado governo provisório de Kerensky e acaba instalando o modelo socialista naquele país. Dessa forma, a ascensão de Vladimir Lenin ao poder da Rússia contribui para a consolidação do socialismo na Rússia. É importante a gente falar que a consolidação do socialismo na Rússia fez com que a Rússia se tornasse o grande símbolo do socialismo mundialmente falando. A URSS, como é conhecida, eram formadas por 15 repúblicas, 15 países, que são Rússia, Ucrânia, Belarus, Estônia, Letônia, Lituânia, Armênia, Geórgia, Moldóvia, Azerbaijão, Cazaquistão, Tajiquistão, Quirguistão, Turcomenistão e Uzbequistão. A URSS, ao todo, tiveram 7 líderes. O primeiro deles foi Vladimir Lenin, de 1917 a 1922. O segundo foi Joseph Stalin, de 1924 a 1953. Depois, Nikita Khrushchev, de 1953 a 1964. O governo de Brezhnev, de 1964 a 1982. Depois, Andropov, de 1982 a 1984. Chercheno, de 1984 a 1985 e, por fim, o último líder, Mikhail Gorbachev, de 1985 a 1991. E agora é com você, Lorena. Então, espero que vocês estejam gostando e entendendo o que a gente veio passar aqui. Eu vou falar um pouco sobre o fim da URSS. E irei começar agora. O fim da URSS desenrolou-se ao longo de 5 anos a partir do momento em que Mikhail Gorbachev assumiu a liderança do Partido Comunista Soviético em 1985. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas entrou em colapso nos anos finais da década de 1980. Essa derrocada do Império Soviético está relacionada com o desgaste do modelo comunista de governo, implantando na Rússia em 1917 e difundindo para outros países do leste europeu nas décadas seguintes, sobretudo durante o período do totalitarismo stalinista. O governo centralizador e coercitivo da URSS a partir da década de 1970 foi se tornando incompatível com a realidade da globalização e da modernização tecnológica apresentada pelos países onde predominava a cultura política democrática e a economia de livre mercado. Na virada da década de 1970 para 1980, a URSS via-se na contingência de cortar gastos com guerras e com o fomento de outros países em que o modelo comunista instalasse, como Cuba. A guerra travada no Afeganistão, país profundamente influenciado pela estrutura de poder comunista soviético na década de 1970, expôs a URSS a uma grande debilidade militar. Forças de resistência islâmica contra a sovietização afegã foram armadas e treinadas pelos Estados Unidos, mas também passarão a receber auxílio militar da China.
que havia rompido com a URSS anos antes, né? O que conduziu o exército soviético a sucessivas derrotas. Agora eu vou falar alguns tópicos que vocês não podem esquecer de jeito algum. A URSS terminou em dia 8 de novembro de 1991. Sem condições de acompanhar os avanços tecnológicos ocidentais e manter um nível de qualidade para uma população, a URSS foi declinando lentamente. Igualmente, as repúblicas que formavam a União Soviética exigiam mais autodeterminação e liberdades políticas. Vários motivos fizeram com que a URSS entrasse em colapso. Vou citar alguns deles. Então, teve a crise desencadeada pelo modelo econômico que impunha a população a viver com a escassez de muitos bens de consumo. Teve também as reformas mal conduzidas que levaram à deteriorização da qualidade de vida da população. Teve o descontentamento popular com a oferta de produtos, principalmente de alimentos. Teve também as diferenças de qualidade de vida entre os cidadãos da URSS e os dos blocos capitalistas. Também a concentração do poder. Teve também o enfraquecimento do poder central, o autoritarismo com a censura à imprensa e as diversas formas de manifestações populares, o controle da igreja e demais religiões, isso é muito importante também. Teve o enfraquecimento da disciplina do Partido Comunista devido à divisão ideológica e a Guerra Fria com a pressão do Ocidente. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado e a professora também, lógico. Qualquer coisa, podem tirar dúvida com a gente. Um grande beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus. Obrigada por assistirem até aqui. Até mais.